se houver divisão aqui dentro, as coisas vão cair, irmãos. O reino das trevas é organizado. O reino do céu é organizado. E por que que a nossa casa não pode ser organizada? Senão não vai subsistir. Senão, em vez de haver paz, haverá destruição. Paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. Friozinho? Muito friozinho, né? Amém? Vamos para a palavra? Lucas 11, 14, irmãos. Lucas 11, 14. Eu fico tão feliz quando o Espírito Santo a gente chega assim, e a gente prepara uma palavra, e aí, ou eu vou abrir o culto, ou o pastor que abriu hoje o culto, e ele já traz uma direção, e essa vem de encontro com a palavra que o Espírito me deu lá atrás. O nosso Deus é tremendo. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece as nossas necessidades. E através da palavra dele, ele sempre nos instrui. Sempre ele tem essa porta aberta para nos dar uma direção. Só não vamos encontrar a saída se nós não buscarmos, né? Ele diz que é para bater e a porta vai se abrir. Amém? Vamos lá, irmãos. 14 diz assim, ó. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Amém? E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma, a casa dividida contra si mesmo cairá. Amém? Olha só, irmão. O Senhor Jesus Cristo, ele andou sobre essa terra e ele não perdia tempo, ele não perdia a oportunidade de ensinar. Ele não perdia a oportunidade de ensinar. Qualquer coisa que se levantasse, ele ensinava, ele aproveitava e ele ensinava a palavra dele. E ele estava libertando um homem. E Mateus vai dizer que esse homem, ele era mudo e cego. Aqui diz que ele era mudo. E aí Jesus liberta esse homem e ele volta a falar e volta a enxergar. Amém? Existem enfermidades, irmãos, que se a gente não cuidar da nossa saúde, ela vem. Existem enfermidades que é o nosso corpo mesmo, que ele vai se enfraquecendo. Mas existem coisas que são espirituais. E a gente precisa discernir esse negócio. O que é realmente o que a gente não cuidou? O que é realmente vem por causa do nosso corpo que está envelhecendo? Ou o que é espiritual? Esse homem, ele era mudo. E ele era cego, mas ele não era surdo. E Jesus pregou a palavra para ele. Ele pôde ouvir a autoridade do Senhor Jesus Cristo e o mal se retirou. A enfermidade saiu. Tudo aquilo que impedia aquele homem de ouvir e de falar foi arrancada fora pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você precisa discernir essas coisas. Aí, lá existiam os fariseus. E os fariseus falaram, dizer assim, esse aí ele expulsa demônio pelo maioral dos demônios, pelo príncipe dos demônios.
sabe? Os fariseus, eles eram os maiorais. E aí apareceu esse homem chamado Jesus, com tanta simplicidade, com tanto amor, e com tanto poder, e com tanta autoridade. E aqueles homens que eles eram os maiorais, eles acabaram ficando de lado. E aí, sabe o que aconteceu, irmãos? Eles começaram a ter inveja do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham muita inveja, porque eles não sabiam explicar o que acontecia e nem como ele fazia aquelas obras. E eles disseram, isso aí está expulsando o demônio pelo poder de um demônio maior. Aí o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, ó, 17, mas conhecendo ele os seus pensamentos, Jesus conhece os nossos pensamentos, amém? Disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Aí ele, sabendo, conhecendo os pensamentos dele, ele já aproveita essa oportunidade e ele começa a ensinar, porque tinha uma multidão perto dele, e ele começa a ensinar. E ele vai dizer assim, ó, todo reino dividido, ele não vai permanecer de pé. E toda casa dividida contra si, ela não vai aguentar, ela vai ser destruída. Sabe, irmãos, nós como igreja precisamos cuidar dessas coisas. Igreja, a palavra viva. Se a igreja, a palavra viva, pastor, eu, os obreiros, pessoal do louvor, se houver divisão aqui dentro, irmãos, se houver divisão aqui dentro, as coisas vão cair, irmãos. A gente precisa cuidar para que não haja divisão aqui dentro, sabe? Que não haja divisão, para que esta obra cresça, para que o evangelho seja pregado, para que avance. Amém? Precisa haver uma união. Precisa haver uma união. Jesus, não é à toa que essa palavra está aqui. Ele está dizendo, se houver desunião, não vai aguentar. Precisa haver união. Amém? Assim também, irmãos, na nossa casa. Dentro da nossa casa não é diferente. Se dentro da nossa casa houver desunião, irmão, se houver desunião, se não houver união, se houver desunião, a nossa casa não vai aguentar. Ela vai cair. É por isso que há tanta separação, tanta desunião, porque as pessoas elas não conseguem mais viverem em união. O casal não consegue viver união. E aí é marido contra a esposa, esposa contra marido, filhos contra os pais contra os filhos. Aguenta uma casa assim? Aguenta? O ambiente fica pesado, o ambiente fica triste. E aí Jesus está nos ensinando que precisa haver união. Amém? Precisa haver união dentro da casa. Precisa haver união dentro da casa de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aí ele diz assim no 18, ó, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois que dizes que eu expulso o demônio por Zebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu? Expulso vossos filhos. Por quem expulso vossos filhos? Eles, porém, serão os vossos juízes. Amém? Olha só, irmãos. Jesus está falando que o diabo, o reino das trevas, lá não há divisão. Não há divisão lá. Lá eles são unidos.
eles são unidos no inferno, eles são unidos. O reino das trevas, há uma união, por isso que permanece até o dia de hoje, porque há união. Essa semana nós estamos passando pela leitura, que a gente está lendo a Bíblia inteira, né? E está sendo tão bom. E uma coisa que nos marcou muito foi quando Davi, antes dele passar para Salomão o reino, ele organiza a casa, ele organiza tudo. Davi, ele tinha no coração dele preparar uma casa para Deus. E Deus disse para ele assim, ó, Davi, tu é um homem que tem muito sangue nas mãos. Tu é um homem guerreiro. Deixa esse negócio para o teu filho. Deixa que o teu filho... Davi podia dizer assim, tá, tudo bem, já que é com o meu filho, então esquecer esse negócio e ele que se vire. Davi não, ele não esqueceu, ele não conseguiu esquecer. E a gente começou a estudar e entender que mesmo que não estava na mão de Davi, ele preparou tudo para o seu filho. Tudo, a madeira, o ouro. E aí chegou uma hora que ele começou a chamar os levitas, os sacerdotes, e ele começou a separar cada um para o seu ministério. O que cuidava da arca, o que cuidava da tenda, o que cuidava do pão, o que cuidava do óleo, o que cuidava de cada detalhe. Os músicos, eu achei tão lindo, músico. De 12 músicos, 12. Ou seja, todo dia tinha música. Todo dia tinha louvor. E eles cantavam e eles profetizavam. Todo dia, o ano inteiro, de ano em ano, de mês em mês, tinha uma equipe de músicos que cantava louvores e que profetizava na casa de Deus. Era organizado, a gente se admirou de ler as instruções e a organização daquele lugar. O reino das trevas é organizado. O reino do céu é organizado. E por que a nossa casa não pode ser organizada? A nossa casa precisa ser organizada, irmãos. As coisas para Deus precisam ser organizadas, meus irmãos. Isso chama a atenção do Senhor. É isso que o Senhor Jesus Cristo queria ensinar. Amém? E quer nos ensinar. Amém? Porque senão não vai subsistir. Senão, em vez de haver paz, haverá destruição. Amém? No 20 diz assim, ó, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aí o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, Deus não precisa nem de toda a mão para mandar o diabo embora. Precisava só do dedinho, dizendo assim, ó, sai. Há tanto poder em Deus, irmãos. Há tanto poder e tanta glória no nosso Deus. Ele é maravilhoso, irmãos. Amém? 21 diz assim, ó. Ele continua ensinando. Quando o valente guarda, armado a sua casa, e em segurança está tudo quanto tem. 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Aleluia! Olha só o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. Ele diz assim, ó, se um valente, armado, guarda uma casa,
ele tem em segurança todos os seus bens. Tudo está guardado por ele, todos os seus bens estão sendo guardados por este valente. Aí Jesus Cristo vai dizer assim, ó, mas vindo um mais valente que ele, o vence. E ele reparte todos os seus despojos. Ou seja, tudo aquilo que o primeiro valente tem guardado com ele. Tudo aquilo que o primeiro valente tem guardado com ele. Este mais valente vem, vence aquele valente mais fraco e pega os bens deste valente e reparte os seus despojos. Aleluia! Primeiro valente é o diabo. Primeiro valente é o diabo. Ele entra na casa da pessoa e lá ele pega todos os bens da pessoa. Prosperidade, a pessoa para de ser próspera. Ela não sabe por que ela trabalha tanto e a vida financeira dela não anda, porque está presa. A saúde, ela já procurou médico, ela já andou em tanto lugar e parece que a saúde dela não muda, porque o valente está prendendo a saúde dela lá. O marido não sabe por que ele não ama mais a esposa. A esposa não sabe mais por que ela não ama mais o marido. Por que há tanta desunião? Quem é que está segurando o amor daquela família e a união daquela família? Por quê? Tem tanta desunião? Por que tem tanta briga? Por que tem tanta enfermidade? Por que tem tanta miséria dentro daquela casa? Por que a coisa não flui? Por que não funciona? Parece que alguém está prendendo? Parece que alguém está impedindo essa pessoa de vencer, de alcançar os seus objetivos, de trazer a sua família na igreja, porque a gente fala de Cristo para eles, parece que eles não ouvem, parece que eles não veem. Jesus tinha libertado um homem que era cego e era mudo, sabe? Na hora ele voltou a falar, na hora ele voltou a ver. Mas o demônio está lá, prendendo tudo, tudo que está acontecendo de errado dentro daquela casa dela. Está tudo preso nas mãos do diabo. Mas aí ele diz assim, ó, vindo o mais valente. Quem é esse mais valente, meu irmão? É o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo vem e entra na nossa vida e faz morada dentro da nossa vida, quando Ele faz morada dentro da nossa casa, então Ele vem e Ele vence aquele valente. E Ele pega tudo aquilo que o valente estava aprendendo, a tua saúde, a tua prosperidade, o amor pela tua esposa, o amor pelos teus filhos, a paz que excede todo entendimento. Sabe o que Ele faz? Ele reparte. Toma aqui, porque isso pertence a você. Pertence a cada um de nós ter um casamento abençoado e feliz. Pertence a cada um de nós termos saúde do nosso corpo. Pertence a cada um de nós termos uma vida financeira abençoada, meu irmão. Amém? Mas é necessário que o mais valente entre. É mais necessário que o mais valente tenha liberdade de entrar, de habitar aqui, no nosso meio, dentro da igreja. Jesus, o Senhor tem total liberdade de habitar entre nós aqui, Senhor. Mas lá na tua casa, meu irmão, é você que decide. Eis que estou à porta. Se você abrir a porta e disser, Senhor, entra, Ele vai entrar, irmãos. Isso aqui são instruções.
que se você ouvir hoje e não fizer nada, nada vai mudar. Mas se você pegar essas instruções que Deus, Senhor Jesus Cristo, deixou há mais de 2000 anos, e hoje o Espírito Santo está nos ensinando, se você botar em prática, se você chegar na tua casa hoje, se você chegar na tua casa hoje e disser assim, ó, Senhor, entra na minha casa, e pela autoridade do teu nome, tu vai entrando desde o portão, eu não aceito mais este mal dentro da minha casa. Eu não aceito mais essa desunião. Eu não aceito mais essa enfermidade no meu corpo. Eu não aceito mais essa miséria dentro da minha casa. Eu não aceito mais os meus sonhos sendo adiados. E você vai entrando na tua casa, irmão. E você vai marchando com a autoridade do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, vem, Senhor. Vem porque o Senhor é o mais valente, o Senhor vai entrar comigo hoje e a partir de hoje minha vida muda, minha casa muda, minha família muda. Eu não aceito mais esta situação. E você vai entrando, e Jesus vai entrando, irmão. E Ele vai entrando, e Ele vai vencendo. Nosso Senhor não perde uma batalha, Ele não perde nenhuma batalha. Não perde. Mas é necessário que deem liberdade para Ele. O diabo não precisa de muita coisa. Qualquer brechinha que você deixar, ele entra lá e faz um estrago. Qualquer brechinha. Mas o Senhor não. O Senhor precisa que você dê liberdade para Ele. Amém? Glória a Deus, irmão. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Sabe o que tem que fazer, irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar lendo, irmãos. 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não os achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Amém? Glória a Deus, irmãos. Às vezes, a pessoa vem para a igreja e ela aceita o Senhor Jesus Cristo na vida dela, e Jesus Cristo entra na vida dela e faz uma limpeza. Faz uma limpeza. Limpa, arranca tudo. Todo mal, todos os demônios, todos os principados, toda a potestade. Ela bebia, não bebe mais, ela fumava, ela não fuma mais, ela se prostituía, ela não se prostitui mais, ela mentia, ela não mente mais, agora ela é uma nova criatura. Glória a Deus, irmãos. Mas os anos vão passando, e o mundo está aí para nos afastar das coisas de Deus. E o mundo está aí para nos atrair para longe das coisas de Deus. E aí ela vai deixando algumas coisas entrar. Aí ela vai fazendo as escolhas delas, porque enquanto vivemos nessa terra, nós temos o livre-arbítrio. Aí ela vai deixando o Senhor Jesus Cristo de lado. Ela vai abandonando um pouco as coisas de Deus. Mas se alguém perguntar para ela, ela diz, não, eu sou evangélica. Eu sou evangélica. Mas ela já perdeu o primeiro amor. Agora ela está longe das coisas de Deus. Mas ela perguntar para ela, diz, não, eu sou evangélica. Só que ela está vazia. Está limpa, está varrida, foi limpa, foi varrida. Mas agora ela está vazia. E aquele mal que prendia ela, que fazia um estrago na sua vida, ele resolve dar uma passada por lá para dar mais uma olhadinha para ver como é que estão as coisas. E ele acha a casa vazia. Deus não está mais ali. O Espírito Santo não está mais ali dentro.
Aí o que ele faz? Aí ele pega e vem, e aí ele abre a porta para mais demônios. E aí o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Complicado, né, irmãos? Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, irmãos? Que é necessário não abandonarmos Ele por nada deste mundo. Não abandone o Senhor por nada deste mundo, irmãos. Não abandone. Não pare de buscar as coisas deste mundo, as ideias deste mundo. Busque ao Senhor. Busque na sua palavra. Se você consegue se lembrar como era a tua vida, eu não preciso nem pensar muito para saber como é que era a minha vida lá fora, irmãos. Como era a minha vida. Como era sofrida. Como era miserável. Como era doente, como era enfermo. Como eu sofria. E por que eu vou abandonar? Por que eu vou me afastar? Por que eu vou seguir as ideias deste mundo agora? Eu não posso fazer isto. Isto vai afastar o meu Deus e eu não quero que Ele se afaste de mim. Eu não quero andar vazio neste mundo. Eu não quero dar oportunidade para que a tudo aquilo que eu vivi, eu voltar a viver de novo. Eu não quero voltar a viver aquela velha vida. Não serve para mim. Eu preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Glória a Deus, irmãos. É necessário nos buscarmos ao Senhor, irmãos. Porque senão você vai se encontrar perguntando para si mesmo: por que tudo isso está acontecendo comigo de novo? Por que tudo isso me sobreveio de novo? Se eu estou na igreja, se eu estou na casa de Deus, se eu vou aos cultos ao domingo, por que tudo isso voltou a acontecer? Por quê? Porque eu me afastei. Porque eu deixei de buscar ao Senhor, a fonte das águas da vida. Eu parei de buscar Ele. É necessário nos orarmos. É necessário nos lermos a Bíblia. É necessário adorarmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. É necessário isso. Esta é uma das mensagens que o Espírito Santo me deu para trazer, mas que nem eu falei para a Luísa: Luísa, tem outra mensagem, eu não sei qual delas. Ela: qual delas, pai? Eu digo: tem outra, filha, mas eu não sei. Eu digo: estou buscando em Deus confirmar, mas é essa aqui que era para hoje. Mas a outra fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele estava no monte orando, e aí Ele desce do monte, e quando Ele chega, encontra os outros discípulos discutindo com os fariseus, porque tinha um pai que tinha trazido seu filho, porque o seu filho estava endemoniado, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí eles estavam discutindo com os fariseus, e aí o Senhor Jesus Cristo chegou e já repreendeu eles, dizendo: por que vocês estão discutindo com eles? E aí o Senhor Jesus Cristo chega, e o pai daquele jovem chega até Jesus e diz para ele: Senhor, o meu filho, há muitos anos ele anda endemoniado. E o inimigo vem sobre ele e joga ele na água e joga ele no fogo e quer matar meu filho. A ideia do diabo é matar meu filho. E eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam fazer nada, Senhor. E Jesus Cristo disse assim: ah, geração perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando eu estarei convosco? Traga o menino aqui. Aí o diabo se levantou e Jesus expulsou o demônio, e aquele jovem ficou completamente sã. E aí eu perguntava para o Senhor assim: Senhor, por que eles não puderam expulsar o demônio? Por quê?
Eu digo, porque o Senhor Jesus Cristo já tinha ensinado tantas coisas para eles. Por que eles não puderam expulsar aquele demônio? Aí Deus me falou assim, ó, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Porque depois que eles receberam o Espírito Santo em Atos, diz que até a sombra de Pedro curava. Havia autoridade sobre a vida deles. O Espírito Santo trouxe autoridade sobre a vida daqueles discípulos. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Que se uma casa não estiver cheia do Espírito Santo, o inimigo ele tem total liberdade de entrar e fazer o que quiser nas nossas vidas. Mas se a nossa casa estiver cheia do Espírito Santo, irmãos, cheio de autoridade do Espírito Santo, não tem, irmãos, não tem para o inimigo. Ele não vai ter liberdade para entrar na nossa vida. Ele não vai ter liberdade de fazer morada na nossa casa, na nossa saúde, na nossa família, na nossa vida financeira, irmãos. Não tem para o diabo. É necessário buscarmos o Espírito Santo. Amém? Sermos cheios dele. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Amém, irmão? Entenderam a palavra do Senhor? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos buscar a presença do Espírito Santo.